bom dia, bom dia! 12 de setembro de 2024, quinta-feira. Então, se nós sabemos que palavra tem poder, eu declaro uma quinta-feira abençoada, cheia de novidades de vida, cheia de coisas boas, para que você viva um dia extremamente feliz e em abundância. Porque Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus não gosta de escassez, não gosta de necessidades, porque todos aqueles que vêm até Ele têm uma vida próspera, têm uma vida farta, têm uma vida abundante. Então, gente, que tenhamos um dia 12 de abençoado por Deus. Rodrigo Tomás, seja bem-vindo, querido. Uma pessoa abençoada que eu pude conhecer ontem. Seja bem-vindo, tá? Então, gente, todos os dias a gente tem que ter essa certeza que tudo aquilo que sai da nossa boca é semente e que a gente vai comer do fruto. Se eu sei que eu vou comer do fruto, para que é que eu vou falar palavras para poder virarem maldição para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha família? Então eu tenho que ter muita sabedoria, mas muita sabedoria mesmo, tá? Gente, a gente tem que vigiar 24 horas o nosso dia, o que é que sai da nossa boca, para a gente poder estar de acordo com os princípios milenares estabelecidos por Deus, que são as leis que devem ser obedecidas, que estão dentro da Bíblia. Ah, Mara Régia, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Sabe por que é que você não entende? Porque você não tem intimidade nenhuma com o autor. A gente, para entender o que o autor está falando, a gente precisa de conhecer o autor, para poder saber o que é que está por trás das palavras dele, tá? Então é preciso intimidade, é preciso vontade. Bom dia, Cintia Isabel. É preciso intimidade, é preciso vontade e uma força de vontade muito grande de querer aprender mais e mais e mais. Os princípios milenares, gente, é algo que eles são assim, são códigos de ética, de moral, de princípio, de conduta de vida. E as pessoas que têm esses códigos são pessoas que você pode confiar, porque você sabe que são pessoas que na essência delas, tá, contém todos esses ingredientes. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria do que é certo, do que é errado. E você nem precisa ser cristão para poder saber o que é certo e o que é errado, tá? Falar a verdade, quem não fala a verdade, gente, tem prazo de validade. Falar a verdade é um princípio milenar, ético e cristão. Aí eu te pergunto, falar a verdade pode só aqui no Brasil? Lá fora pode mentir? Esses princípios, gente, eles são atemporais. O que são princípios atemporais? São princípios que não precisam do tempo certo, em qualquer lugar, em qualquer época, 20 mil anos atrás, 20 mil anos para frente. Eles foram ontem e hoje serão no amanhã. Princípios estabelecidos pela palavra de Deus são os mandamentos, os códigos éticos, morais e cristãos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Flaviana. Bom dia, Cintia Isabel. Então, gente, esses princípios, eles estão aí na nossa vida para serem obedecidos e não questionados. Eu vou questionar? Eu não vou questionar, não me compete o questionamento, compete a mim apenas a obediência. E as promessas, gente, todos os princípios, eles trazem promessas. O princípio de honrar pai e mãe traz por trás honra pai e mãe, honra pai e mãe. Quando você fala de honrar pai e mãe, é honrar sogro e sogra também, que vocês estão honrando o pai e a mãe da sua cara metade, da sua esposa e do seu marido. Então, o princípio de honrar pai e mãe, bom dia, vereador Jair Bial, seja bem-vindo na minha live. O princípio de honrar pai e mãe não é uma opção, é honrar pai e mãe. Ah, Mara Régia, como que é que eu vou
honrar esse pai que abandonou minha mãe grávida de mim, que só foi me conhecer porque eu exigia a justiça. Então, como que você quer que eu vou amar esse pai? Olha, a palavra de Deus não fala para amar, fala para honrar. Honrar. Honrar é uma coisa, amar é outra. A pessoa, para ser amada, ela tem que dar motivo para que o amor floresça. Então, se seu pai nunca te deu nenhum motivo para que você o amasse, pelo menos o respeite. Porque você estando respeitando pai e mãe, cuidando de pai e mãe, tem promessa de Deus para a sua vida, tem promessa de longevidade. Tem promessa de longevidade. Honra pai e mãe e eu alongarei seus dias. Não é Mara Régia que falou, é princípio bíblico, é princípio ético, é princípio de honra, tá? Outra coisa, já que tem um vereador aí que acabou de entrar na minha live, outra coisa que é muito, nós temos o vereador Jair Bial e temos o vereador candidato, tá? O candidato Rodrigo Tomás, tá? Os dois estão aí na minha live, os dois são candidatos a vereadores. Uma das coisas muito importantes que tem na palavra de Deus, de honra, honrar pai e mãe. E honrar autoridades estabelecidas, constituídas por Deus. A pessoa nas urnas venceu. E aí, legalmente, tomou posse. Legalmente constituído. Então, autoridades constituídas legalmente por Deus, não compete a Mara questionar, compete a Mara honrar. O que a palavra de Deus fala? Ore por nossos governantes, ore por nossas autoridades. Se eu gosto ou não do Zema, meu governador e meu patrão, eu preciso de honrá-lo com oração, honrá-lo com palavras, porque Deus não se agrada de quem desonra com palavras, com baixo calão das autoridades constituídas por ele. Se lá em cima não tem o Bolsonaro, se lá em cima tem o Lula, e eu não tenho que ficar brigando, nem batendo boca, nem criando inimizade com ninguém por causa disso. O que compete a mim é o que a palavra de Deus manda fazer. Honra as autoridades constituídas. É tanto que da minha boca você nunca vai ouvir alguma coisa a respeito. Cúpulas de fora Dilma, cúpulas disso, daquilo outro. Não, eu me blindo. Quando eu vejo os nervos inflamados ao meu derredor, eu bato em retirada. Eu me blindo, porque eu tenho que vigiar o que sai da minha boca e eu tenho que ser testemunho do que eu ensino, do que eu falo. Então, Jair Bial, nós temos que honrar todas as autoridades constituídas legalmente por Deus Pai. Então a gente tem que orar por elas e temos que honrar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Honra pai e mãe e honra as suas autoridades. Então vamos lá. Você brigou com seu pai. Ou então você brigou com seu pai feio. E você chegou até luta corporal com seu pai no chão. E aí você não pediu perdão, não pediu desculpa, deu gelo. Deu gelo como resposta e sumiu da casa dos seus pais. Você acha que ir na igreja, orar, pedir para Deus que as bênçãos cheguem até você, as bênçãos vão chegar? As bênçãos vão ficar aqui, ó. As bênçãos vão ficar aqui, ó, pertinho, mas não serão entregues. Porque Deus não entrega bênção nenhuma em coração que está cheio de ódio, que está cheio de mágoa, que está cheio de rancor, que está cheio de ausência de perdão. Essa bênção não vai chegar na sua casa, essa bênção não vai chegar na sua família, essa bênção não vai te acompanhar, nem vai, não adianta você ficar orando, não adianta você ficar acendendo vela, não adianta você ficar clamando, porque você está com pecado dentro de você, e aonde tem pecado, não tem bênção de Deus. Não é Mara que está falando, não, é palavra de Deus. Porque você brigou com uma autoridade. Você brigou com seu pai, que é uma autoridade na sua vida. Ou que seja com o patrão, ou que seja com um colega de trabalho. Aonde tem rancor, aonde tem ódio, aonde tem raiva, as bênçãos dos céus ficam aqui, ó. Beiram, o anjo está aqui com a bênção. Igualzinho foi entregar a bênção para Daniel. E não.
e não entrega a bênção. Por quê? Porque tem algo impedindo da bênção chegar na sua vida. Então, gente, o princípio de honra, ele é atemporal, não tem tempo. 20 mil anos atrás, 20 mil anos para frente, eles são atemporais, para sempre. Esses princípios aí de leis estabelecidas por Deus para nortear o comportamento das pessoas aqui na Terra. Então, eles são também universais. A Mara Regia, só que no Brasil que tem que respeitar pai e mãe, lá na Califórnia não precisa? Eles são universais. Em qualquer lugar que você se encontra, aqui ou no Japão, esses princípios são atemporais, são universais e tem mais, não existe nada contra. Em nenhum país tem nenhuma lei contra que falar a verdade é pecado. Entenderam? Estão vendo a importância que se tem da gente ter obediência aos princípios bíblicos, éticos e cristãos. Se você tem essas obediências, as bênçãos vão chegar na sua vida assim, ó, de abundância e de fartura, porque Jesus é a própria abundância, é a própria fartura, porque aonde ele entra, a escassez vai embora, desaparece, porque com ele vem a paz, a fartura e a prosperidade, tá? Somente princípios milenares conseguem colocar de dentro para fora. De dentro para fora, você tem que vomitar essa angústia que você está sentindo aí, ó, tirar esse peso da sua vida, para que você receba as bênçãos dos céus. Se você está contaminado, contagiado, cheio de inflamado, cheio de infla, você não vai ser um vencedor. O seu passado não determina o seu futuro, porque Davi foi um pecador. Davi, ele concebeu com Batseba, que era uma mulher casada. Ele pecou. Depois ele pagou o preço do seu pecado. Ele se arrependeu. E Deus concedeu a Davi a bênção do perdão. Porque realmente ele viu o coração dele quando ele estava arrependido. Então, o que você foi lá no passado não justifica nada. O que você vai ser da agora para frente. Porque tudo aquilo que você foi lá no passado, já passou. Deus já perdoou os seus pecados, as suas vestes vermelhas, as suas vestes carmesim, já se tornaram brancas como a neve. Então, os seus pecados carmesins já se tornaram brancos como a neve, porque Jesus já te perdoou. Então, agora, deixe o pecado e não volte mais para a lama. O porco sempre volta para a lama. A gente não atira pérolas a porcos. Então, quer dizer, o porco sempre volta para a lama. Prostituía, de vez em quando está indo lá prostituir de novo. Pecava, está indo lá pecar de novo. Traía, está indo lá trair de novo. Então, quer dizer, o porco sempre volta para a lama. Esse porco tem que estar regenerado, tem que estar realmente contristado, arrependido, para que Deus lhe entregue as bênçãos sem medida na vida dele, tá? Quando no presente você está cumprindo esses princípios, você abandonou, deleta seu erro, porque Deus te honrou. O princípio de honra não é nada mais, nada menos do que reconhecimento. A gente precisa de ter um reconhecimento. Você tem que reconhecer quem te ajuda. Eu tenho um reconhecimento muito grande pela minha pastora, porque foi ela que me deu leitinho, foi ela que me ajudou a sair das fraldas na fé. Então foi ela que me ensinou tudo. Então eu sempre vou honrar a vida dela, sempre. E eu faço aniversário dia 8 de março, ela faz aniversário dia 7 de março. Então a gente tem um elo muito profundo de personalidade, tá? Então, gente, outro princípio muito importante para as bênçãos que estão aqui, ó, chegarem na sua casa, chegarem na sua tenda, é o princípio da generosidade. Deus se agrada tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto de quem é generoso que vocês não fazem nem ideia. Deus se agrada muito do generoso, porque o generoso, ele cuida do próximo, e não tem nada mais que agrada o coração de Deus Pai do que você cuidar do outro. Você chega na padaria ali da 17, na padaria de Blindex, e aí sempre tem um pedinte lá, com a mão estendida, pedindo um pão, pedindo um troco. Então, gente, o que ele vai fazer com o pão e com o troco não compete a nós. Compete a nós sermos generosos, tá?
O que adianta você adentrar aquela padaria, se fartar ali num blindex, que do outro lado tem um faminto te olhando? Você dá conta de tomar um breakfast abençoado, maravilhoso ali, com alguém do outro lado, com fome, te olhando? Você dá conta? Se você dá conta, tudo bem. É porque tem coisas que para Deus é muito valorosa. E tem coisas que para nós é mais valoroso. Tem coisa que ter carro para nós é valoroso, ter casa própria para nós é valoroso, ter uma mansão para nós é valoroso, para Deus não é não. Porque tudo vai ficar aqui, ó. Inclusive, a filosofia budista é que você tem que ter apenas aquilo que você dá conta de carregar. Você já pensou, gente? A filosofia do Buda, você precisa de ter somente aquilo que você dá conta de carregar. Olha a filosofia deles de desapego total. É uma filosofia de desapego total. É lindo, né, gente? Desapego total. E a gente é tão apegado em tanta coisa, né? Então é bom a gente olhar essas filosofias para a gente poder fazer uma avaliação do que nós somos, tá? Então, gente, Deus gosta tanto de ver as pessoas que têm honra, que praticam a honra e que praticam a generosidade. Deus gosta que você seja leal com a sua família, tá? Então, o que é ser leal? É honrar pai e mãe, honrar o marido e a esposa. Quando eu saio na rua com o Tico, a primeira coisa que eu faço é pegar na mão dele. Eu tenho o maior prazer do mundo de mostrar que ele tem dona. Ele tem dona. Eu não deixo meu marido solto na rua quando eu estou junto de forma alguma, tá? Por quê? Porque é um prazer para mim, um orgulho para mim desfilar pegada na mão dele, tá? Porque é um prazer muito grande para mim, porque foi Deus que deu ele para mim, para a gente constituir uma família. Então eu tenho muito orgulho de ter o meu marido lindo, abençoado do meu lado. Então, ó, bota o cabresto mesmo ali, ó, é meu, tá? A gente tem que orar muito pelas autoridades constituídas. Honrar, gente, é reconhecimento, é um degrau, é uma escada, é gratidão. As pessoas que têm a gratidão como hábito diário, é lindo, é maravilhoso, é maravilhoso. Delícias, bom dia. Márcia dos Ambulantes, bom dia. Então, Vani Andrade, bom dia. As pessoas, quando elas têm a honra do reconhecimento, de reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida, a paz reina, existe unidade naquela família, existe unidade naquele relacionamento. Metro nenhum quadrado de asfalto para mim tem graça se meu marido não estiver comigo. Tudo que eu vou fazer, eu quero a companhia dele. Tudo que eu vou comprar, eu quero a participação dele, do gosto dele ali naquela hora. Se ele gosta, se ele não gosta, eu quero a opinião dele, porque eu não sou sozinha. Nós somos dois. Então é muito importante haver unidade no casal. E você sabia que quando não tem unidade, quando a mulher gasta escondido do marido, quando a mulher compra as coisas sem pedir opinião do marido, quando o marido faz o mesmo, está nem aí para a opinião da mulher. Então, gente, quando não tem unidade, é uma brecha para Satanás entrar e pisotear ali no meio dos dois e fazer demanda. Porque o inimigo, ele gosta de onde tem desacordo, onde tem desavença. E ele gosta de entrar e colocar mais picuinha e mais fogo ali no meio daquele casal, mais gasolina. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria com as palavras, tem que ter muita unidade entre os dois sempre. Os dois têm que andar sempre juntos, rumo à mesma direção, tá? Agora, os casamentos estão assim, eu vou casar, se não der certo eu largo. Quer dizer, já começa profetizando, se não der certo, eu largo. Eu tenho que fazer por dar certo sempre, porque é até que a morte nos separe. É até que a morte nos separe. Então eu tenho que ter essa sabedoria de estar sempre em unidade com meu marido. Né, Flaviana? A gente tem que estar sempre em unidade, pedindo a opinião dele, participando ali os dois juntos de tudo que está acontecendo, os dois juntos resolvendo os problemas. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente.
Você, seu marido e Jesus no meio, minha filha, o cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Debaixo de obediência, de princípios milenares, éticos e cristãos, ninguém segura. Um casal em unidade e que tem na casa deles os princípios, a obediência, tudo isso. Se não der certo, eu pego outra. Isso não existe. Isso é o que está acontecendo nos casamentos e que o diabo está entrando no meio e fazendo, sapateando, né? Um brigando com o outro, um desprezando o outro, um olhando o outro, só enxergando defeito, marido falando da esposa publicamente para outros. Então, gente, o inimigo é que coloca as desavenças. Vigia, e sabe aonde que o inimigo entra? Na hora que você dá legalidade para ele entrar. Sabe como que você dá legalidade para o inimigo entrar? A hora que você fala mal do seu marido para sua amiga. A hora que você fala mal do seu marido para a mãe, para sua sogra. A hora que você fala mal do pai para os filhos. Aí você já começou a dar legalidade, porque você tem que ser filtro. Você tem que ser filtro. Você não pode falar mal dele, porque o que você fala mal dele, o que você fala dele, é o que as pessoas vão tomar, assim, de retrato falado dele. Você falou mal dele, as pessoas já fazem aquele retrato falado dele ali naquele momento. Então a mulher sabe, edifica a casa dela, é como que sai da boca dela. Sempre, tá? Relacionamento tem que ser perfeito. Bença pai, bença mãe, honra o sogro, honra a sogra, bença papai, bença mamãe. Oi, amor, você está precisando de alguma coisa? Você quer minha ajuda para alguma coisa? Então, gente, é fundamental que os relacionamentos sejam amáveis, sejam cordiais, que tenha conexão de alma. O que é conexão de alma? Eu olho no meu marido e já sei o que é que eu estou, o que ele está passando. Do jeito que ele chega em casa, eu olho nele e já sei se aconteceu alguma coisa ou não. A gente tem que sempre estar acendido pisca-pisca de alerta. Tá com dor? Tá com fome? O que você está precisando agora? A mulher sábia, ela conhece todos os sintomas do seu marido e ela faz de tudo para trazê-lo sempre em unidade com ela. Na partilha de preocupações, na partilha de problemas, na partilha do que é que nós vamos planejar, no que é que nós vamos fazer, aonde que é que nós vamos investir, aonde que é que a gente vai economizar para a gente poder crescer. Então, gente, quando você tem unidade, quando você tem fecundidade, você tem filhos, quando você cuida dos relacionamentos e quando você tem doação de um para com o outro, cada um que se vira, cada um faz sua parte. Tem famílias aí que virou pousada em que cada um tem apenas a chave da mesma casa. Deixou de ser um lar, deixou de ser um teto abençoado e passou a ser uma pousada em que cada um tem apenas a chave da mesma casa. Então, lares estão sendo destruídos e o inimigo entra e faz morada. Não tem nada mais que agrada o coração de Deus do que ver um pai e uma mãe e os filhinhos pegados na mão entrar na igreja. Isso agrada tanto o coração de Deus, gente. E do contrário, irrita tanto Satanás. Mas irrita tanto Satanás que qualquer brecha que você der com a sua palavra, ele entra e pisoteia e faz morada e cria picuinha e cria desavença e aplica o gelo e faz com que, em vez de reinar a paz e a alegria, reina só de sabores. As famílias estão deteriorando, estão brigando, estão jaz no maligno por falta de conhecimento. E qual que é o conhecimento que as famílias precisam de ter? Deus. As famílias precisam de ter conhecimentos bíblicos, dos princípios milenares, éticos e cristãos para poder construir a paz dentro de sua casa. Quando você tem esses princípios aí, você constrói a paz. Mas para você poder buscar pela paz, você precisa de buscar primeiro pela maturidade. Pessoas que é saber o que é a maturidade, é eu antever hoje o que eu vou falar, a consequência que vai ter. Isso é maturidade. É eu pensar o que é que eu vou fazer. Eu pensar o que é que a minha palavra vai fazer lá na frente.
A Silvia está falando aqui, ó, a palavra de Deus nos fortalece. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que sempre buscar em Deus, tá? E a gente tem que buscar por maturidade. A mulher falou coisas lá que o marido não gostou. Sabe o que ele fez? Achou e foi bom o que ela falou. Pegou o carro, foi pra rua, beber com os amigos. Isso é imaturidade. Em vez dele receber a correção que ela aplicou nele, se ela tivesse aplicado nele com amor, ele teria entendido. Mas não é o que você fala, é como você fala. Aí falou de uma forma que ofendeu, o inimigo entrou no meio, pá, levou ele pro bar com os amigos, chegou amanhecendo o dia. Vocês estão vendo o que é sabedoria com as palavras? Tá? Sabedoria com as palavras. Vocês já pensaram o esportista que está lá treinando todo santo dia, quando o técnico corrige ele e ele não aceita a disciplina da correção? É claro que ele aceita a disciplina da correção, porque ele sabe que aquilo é importante para a vida dele. Então, gente, a gente tem que ter este conhecimento, essa obediência, para a gente poder ser feliz. As palavras, gente, elas são chaves que elas abrem ou fecham portas. As palavras são chaves que elas abrem ou fecham portas. A vida e a morte está no poder da boca. A vida e a morte está no poder das palavras. Os funcionários do meu marido, o funcionário da nossa empresa, estava com o horário de almoço, começava a partir da 1h. O ponto era a partir da 1h. E mais ou menos era 12h30, o funcionário já estava lá, todo escorado, com as pernas para cima. Aí meu marido foi, pediu um favor para ele, porque ele já estava na empresa nesse horário. Aí meu marido foi pedir um favor para ele fazer não sei o que, não sei o que. Aí ele olhou pro meu marido, apontou pro relógio e falou assim, depois da 1h eu faço. Depois da 1h eu faço. Porque o ponto dele ia bater só 1h. E faltava meia hora para 1h. Então, gente, se você não andar 1 quilômetro extra, se você não der o seu melhor, independente se você está ganhando ou não para isso, o que é que vai acontecer? Esse cara foi riscado da nossa lista. No instantinho já caçamos um jeito de mandar embora. Porque a pessoa que não dá sem estar recebendo, não merece receber. Vocês estão entendendo? A gente tem que dar o nosso melhor, independente se a gente está recebendo ou não para isso. Foi o patrão que pediu. Foi uma autoridade na vida dele, de trabalho, que pediu esse favor. O que custava ele fazer fora do ambiente de trabalho dele? O que custava? A gente sempre tem aquele olhar em cima. E ele fez isso com meu marido. Ele já mostrou para nós quem ele é. Então, gente, palavras são chaves que abrem ou fecham portas. Esse negócio dele apontar ali pro relógio e falar pro meu marido que só ia atender a hora que ele tivesse batido o ponto, ele já refletiu para nós quem ele é, a imagem que ele é. Aí a gente que é patrão, já passa a olhar diferente. Esse não serve para o nosso time. Esse que não anda 1 quilômetro extra não serve para o nosso time. Então, gente, a vida e a morte estão no poder da sua boca. Quem não ouve também não prospera, gente. Porque a gente precisa de ouvir. De todos os sentidos, gente, o mais importante é a escuta. Porque a fé, ela vem pelo que você ouve. É o canal da audição, do ouvido que você ouve. E para a gente ser espiritual, a gente precisa de ouvir. Quem está aqui na minha live todo dia está aprendendo comigo. Está ouvindo de mim um conhecimento para aplicar no seu dia a dia. Mara Régia não abre live para poder falar palavras para acabar com você, não. Eu estou aqui para te aditivar, para jogar fermento na sua vida. É para fazer você ser uma melhor versão. As pessoas e os ambientes definem muito quem você é e quem você vai se tornar no amanhã. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és, tá? E o princípio da paz, gente, o princípio da maturidade é importante demais. O princípio da disciplina e da obediência é importante. O princípio da repreensão. Nós, professores, sabemos o tanto que a repreensão constrói, edifica. A pessoa sai do erro e vai para o acerto. Eu que era professora de redação e que sei o peso que tem isso daí,
tá? A caneta vermelha lá naquilo que você escreveu de errado, ó, para você ir lá e aprender o certo e não errar mais. Aprenda o certo e não erre mais. Então, gente, o princípio da paz não é só ter paz. Não basta só eu ter aquela paz, eu ser de Jesus e eu estou garantido que Jesus é a minha paz. Não. Você precisa ser pacificador. A gasolina está sendo jogada aí em volta de você, ó. Ainda mais agora nesses ânimos inflamados de política. Você precisa de ser a paz no ambiente que você se encontrar, tá? Você precisa ser pacificadora. O que semeia contenda entre irmãos é o que mais Deus abomina. Deus odeia, abomina o fofoqueiro, aquele que semeia contendas entre os irmãos. A gente tem que amar uns aos outros e aprender a perdoar. Eu não preciso de ter religião para saber o que dá certo, o que não dá certo, para saber o que é certo, o que não é. Eu não preciso de ter religião, eu preciso de ter obediência, tá? Fundamento é o invisível, que é a base para o visível. Alicerce da sua casa, aquilo que você não vê. Aquele dinheiro que está lá no fundamento do alicerce, daquilo que você quer construir, que você quer ser. São os princípios que te salvam nos momentos mais difíceis. Generosidade é o que vai fazer você mais do que deveria. Generosidade vai fazer você ser próspera. Ser próspera. Você precisa ficar muito evoluída espiritualmente e não egoísta. Então, como que você fica evoluída espiritualmente? Através do conhecimento, através do ouvir. Ouvir com pessoas que têm maturidade espiritual para interferir na sua vida. A palavra de Deus é bem clara, ela fala que o ferro afia outro ferro. A faca tá ruim, eu pego o amolador aqui, ó, e afia a faca, certo? A palavra de Deus fala que um irmão é afiado no outro irmão, um irmão é afiado no outro irmão, ó. Então quer dizer, um irmão afia outro irmão. Um irmão que tem sabedoria, ele tem condições de te ensinar, de colocar você no prumo novamente, de trazer você para o discernimento, para o arrazoamento do seu erro, para trazer o seu pecado à luz do esclarecimento, para você confessar e ser perdoado. A fé do ouvir da palavra de Deus, tá? Então a gente tem que fazer por onde obter mais fé no nosso dia a dia, para a gente ser cada vez mais feliz. E a gente só é feliz fazendo a felicidade do outro. A gente fazer a felicidade do outro traz sentido e significado para a nossa vida. Traz sentido e significado para a nossa existência. É muito bom a gente cuidar do outro, fazer o bem ao outro, ser uma palavra que encoraja. Ontem eu estava subindo a Minas Gerais, que eu moro aqui atrás do Hemominas. E eu estava subindo a Minas Gerais e estava vendo os ipês. Gente, num tempo de fumaça, num tempo de secura, num tempo de poeira, e os ipês floridos, lindos, maravilhosos, o vento passando e jogando aquelas pétalas dos ipês no chão, no nosso carro, por onde a gente passa, além deles estarem florescendo, embelezando a paisagem seca, eles ainda perfumam em volta. Que coisa mais linda, né, gente? Que são os ipês em nossas vidas. Então, a gente poderia ser um IP também, né? A gente poderia ser um IP na vida das pessoas que estão precisando de belezamento em volta, que estão precisando de visão de coisas belas em volta, de um outro norte para suas vidas. Então, gente, se você encontrar com uma pessoa hoje que você não encontra há muito tempo e você perguntar assim: oi, tudo bem? Como vai você? O que é que você tem feito? Por onde que você anda? Dá o ouvido, porque quem pergunta quer saber, tá? Quem pergunta quer saber. Então, a pessoa vai te contar e você tem que ter ouvido para saber. Se você não vai dar ouvido para saber o que a pessoa está passando, o que ela está fazendo, quanto tempo que você não vê ela, se você não vai dar ouvido para ela, então nem pergunte o que ela está fazendo, como é que você vai, o que você está fazendo, como é que você está. Então nem pergunta como é que você está. Porque tem pessoa que está precisando de um orelhão para desabafar.
Seja esse orelhão na vida de uma pessoa hoje, tá? Procure alguém que há muito tempo você não vê. Marca um cafezinho na padaria qualquer aí. Tutabá tá cheinho de lugar legal para você marcar um cafezinho com alguém, para poder ouvir desse alguém. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E faça alguma coisa por alguém hoje. Tá certo? Seja um IP na vida de alguém hoje para transformar o dia dele mais bonito. Ande aí pela cidade e admire os IPs. Admire os IPs que estão por aí, tá? Admire os IPs. Eu passo na porta todo dia do IP branco aqui na Minas Gerais, que o chão tá coalhadinho, branquinho, branquinho, branquinho. E você olha para cima, tem muito mais pétalas ainda para embelezar o dia, tá? Então, gente, vamos procurar os IPs, vamos procurar a beleza deles, vamos ser IPs na vida das pessoas. Beijo, amanhã tem mais.